Então, bom dia, professores, bom dia, professoras. Mais uma vez estamos juntos para discutir algo que nos incomoda bastante, né, nas nossas aulas de língua portuguesa, que é hoje o nosso tema, ensino de gramática, com a dúvida que nós sempre tivemos, né? O que devemos ensinar em relação à gramática? Antes, porém, de nós iniciarmos essa discussão, eu quero fazer um convite para vocês. Marquem na sua agenda que na segunda semana do mês de agosto, nós teremos uma semana pedagógica especialmente organizada para vocês, todos, né? Professores coordenadores, diretores, vice-diretores, e vai ser uma semana bem produtiva, com nomes muito interessantes, discutindo temas diversos. Então, já se organizem para que nesta semana, na segunda semana de agosto, vocês possam participar, ok? Daqui a pouco vocês vão receber outras informações com os temas, com os horários, as datas e os participantes, ok? Então, fiquem atentos. Então, hoje, nossa proposta é conversar sobre o ensino da gramática. É muito comum nós pensarmos, nosso material de hoje, né? Nossa, não tem gramática, não tem o estudo da gramática. E agora, como nós faremos? Então, o nosso objetivo de hoje é criar condições para que os professores possam refletir a respeito desse ensino da gramática a partir de teorias do ensino da língua como forma de enunciação. E como objetivo específico, nós temos a proposta de conhecer um pouquinho, né, do processo histórico do ensino de português no Brasil, refletir sobre o ensino da análise linguística em detrimento do ensino da gramática, conhecer uma variação do jogo da velha como um recurso lúdico para o ensino da língua portuguesa, ok? Então, nós vamos começar aqui com uma leitura, e agora é uma leitura de Leite. Então, nós vamos seguir as regras que estão escritas aí na tela. Vamos ler uma crônica, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Sexa. Então, eu quero convidar vocês a relaxarem, a conectar-se, afaste todos os outros pensamentos que possam estar com você agora, nesse momento. Vamos deixar o mundo em volta de nós no indefinido e escolha uma posição bem confortável e vamos começar a leitura, ok? Detalhe, pegue a xicrinha de café. Então, vamos lá. Um minutinho de chat. Você conhece a crônica Sexa? É só para responder sim e não, tá? Conhece o autor Luiz Fernando Veríssimo? Quem é ele? O que você sabe a respeito dele? Já leu alguma obra desse autor? O que se pode esperar de uma crônica com o nome Sexa? Que assunto será tratado nessa crônica? Vamos lá, Fred, um minutinho. Tem uma galera aí que respondeu bastante sim no começo, então alguns conhecem, né? Aí depois o pessoal tá colocando que conhece o autor. Agora, o Livaldo Leal, Fred, para mim não aparece a apresentação. Para quem não está conseguindo ver a apresentação, vocês podem clicar nas pessoas, e aí no nome da Cláudia, abaixo do nome da Cláudia, aparece a Cláudia de novo, que é a apresentação dela. Quem tiver no celular é só bater o dedinho ali, tá bom? Muitos conhecem, muitos não. Muitos, assim, tem uma variação de alguns que conhecem o autor, mas não conhecem a crônica, né? Ok.
E que assunto será que nós vamos encontrar nessa crônica? Para quem não conhece, tá? Então, agora, aquelas pessoas que conhecem a crônica vão ficar em stand-by e nós conversaremos depois. Vamos conversar agora com quem ainda não conhece esse texto. Colocaram aí que ele é o autor do livro Comédias para se ler na escola, filho do grandioso Érico, humorista, roteirista de TV, autor de teatro, cartunista. Ele é um escritor mineiro, gosto muito. A Esther colocou que lembra da crônica, não lembra da crônica, conhece o autor, já leu as suas obras, acredito que seja uma confusão de palavras com esse título. A Anicinilda colocou que deve falar das pessoas sexagenárias. Ana Célia, sexa, penso que é algo para relaxar. Ok, então vamos lá, vamos para a leitura agora. Então, agora, quem fará a leitura seremos eu e o Fred, ok? Então, é para vocês ouvirem e realmente relaxarem, tá? Então, a crônica se chama Sexa e do autor Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá. Pai. Como é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? Quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não devia ser assexa? Não. Por que não? Por que não? Desculpe. Por que não? Sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Não, o sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui, tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não. Ou são. Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo? É sempre masculino? A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculino, seria... Chega. Vai brincar, vai brincar. O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta. Temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Ok. Agora vamos conversar só um pouquinho sobre, para aqueles que não conheciam a crônica, atendeu a expectativa. Alguns levantaram, né, hipóteses do que o texto iria tratar, né? Então, a Nessinilda falou do sexagenário, teve uma outra pessoa também que falou de, como foi mesmo, Fred, conceito de palavra? Palavras diferentes, alguma coisa assim? Teve alguém que colocou que sexa é um animal, é um ruminante de Angola. Alguém achou no dicionário. Nossa, que legal! Legal. A Nessinilda pode falar, Nessinilda? O que você achou? Que você levantou a hipótese de tratar de pessoa sexagenária?
Sim, Cláudia. É que assim, como não eu conheço o autor muito Aham. vago, né? Mas eu sei assim, pelas dicas que você disse, eu imaginei que ele que iria ser um assunto nada a ver com o tema. Então, assim, eu pensei assim em sexo, alguma coisa. Falei, mas eu acredito que não vai ser sexo. Então, eu falei, vou pensar num outro tema, assim. Falei, então vai ser pessoa sexagenária, como diria assim, para que as minhas expectativas não fossem aquelas assim que eu estava pensando. Eu pensei no sexo. A princípio, pensei no sexo. Aham. Eu falei, mas pelas dicas que você deu, falei, não vai ser o que eu estou pensando. Então, eu vou fugir um pouco do tema e vou pôr nada a ver, que são pessoas sexagenárias. Aí agora lendo, que vocês lendo aí, nada a ver com o que eu pensei. Então, eu pensei, né, no sexo, coloquei uma outra coisa e não tinha nada a ver. Então, mas olha que interessante nesse, Nilda, como você mobilizou conhecimentos para poder levantar essa hipótese do que viria a ser o assunto do texto, né? Isso. Sempre que nós começamos a ler um texto, isso de forma muito rápida, nós batemos os olhos no título e nós já antecipamos o que é que pode acontecer, o que pode vir a ter naquele texto. Quantas vezes olhamos para o título, pensamos, nossa, esse texto vai ser interessante, eu vou ler, e quando você lê, é uma verdadeira decepção, porque não atende aquilo que que você imaginou, né? Isso. Então, isso é mobilizar conhecimentos que nós já temos. Então, você olhou para a palavra sexa, automaticamente você se lembrou do sexo, mas talvez você não tivesse pensado que relação poderia ter entre sexa e sexo, né? Então, mas ficou essa dúvida aí, ficou esse ponto de interrogação na sua cabeça. Não, acho que não é nada disso, não. Né? E no final da história né? Isso, exatamente. Uma dúvida da criança, né, em relação ao gênero da palavra sexo. Né? Como Cláudia, e é interessante porque, assim, você, ao lançar o tema, né, o título do texto aí, você vai criando expectativa para ver se é aquilo lá mesmo. Aí, quando chega no término da leitura, aí você se decepciona. Mas isso fica gravado, isso tem assim, um significado para a gente. Com certeza. Nesse, Nilda, você se decepciona ou não, né? Isso. Nesse caso aqui, você pode ter falado, nossa, olha, eu pensei nisso e não falei, eu fui para outra ideia, então pode vir a decepção. Mas você também poderia ter mantido a ideia inicial e chegado ao fim do texto super feliz porque você conseguiu pensar em algo que realmente está relacionado com o texto, com o tema, né? Então, acontece isso mesmo. Mas é uma decepção, como você disse, é uma decepção que não é negativa, que não é ruim. Isso. Você acaba, de alguma maneira, você acaba gravando, interiorizando isso, né? Sim. Mas legal, obrigada pela participação nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, como o nosso assunto... Oi? Só fazer um comentário. Sim, Fred. Pessoal, vou pedir para os professores desligarem os microfones, tá? Porque dá confusão na hora que a gente está fazendo a fala, tá? Então, eu mesmo estou desligando alguns microfones de alguns professores, que é para ficar concentrado só na hora de quem está falando, ficar com o microfone aberto, tá bom? A segunda questão que o Rodrigo colocou aqui, né? Ele falou, ó, a Rosimeire roubando o coleguinha. Rouba de novo, Cláudia. A questão que ele colocou aqui, que ele apontou, que houve um preconceito no texto, na questão da maneira que o pai lida com o assunto com o filho. A primeira a gente tem que lembrar, e realmente bem notado isso, porque as discussões das crônicas beiram diversos assuntos, e não meramente assuntos da língua, né?
não trata só de morfologia, sintaxe, né? Então, assim, e é interessante porque, assim, no que o pai, a discussão geral do texto em si, ela está discutindo questão sexo. Então, sexo, no sentido do texto, Rodrigo, ele está certo. Porque eu estou falando de sexo, nesse sentido, é o sexo biológico. Então, o sexo. Então, se é macho ou fêmea. Se tem o órgão genital, é pênis ou é vagina. Então, o sexo. A parte da identidade de gênero, ela não foi trabalhada no texto, ela não é abordada. Percebe a linha tênue, tá? Ela não foi abordada. Senão, sim, seria realmente um texto que estaria aflorado isso. Mas ele é um texto de 2001, ele tem 19 anos esse texto, né? E isso é até legal, que se o aluno perguntar, ele fala assim, professor, mas não tá com preconceito com esse texto? E aí vem a questão da linha de sexualidade, que eu tenho a identidade de gênero, mas eu também tenho gênero biológico. Então aqui, sexo masculino, feminino, no sentido do texto, é o biológico. Então, a nomenclatura está correta e é assim que ainda é utilizado. Se o mas você pode perceber uma coisa, que na palavra, na hora que está sendo abordada a palavra, ele sempre predomina a palavra como se fosse do sexo masculino. Sim, né? Ele nunca aborda de uma maneira, assim, feminina. Então, em certos pontos, ele inferioriza a mulher, né? Ele dá uma predominância maior ao homem. Sim, nesse ponto, sim. Só que quanto à questão da identidade, aí a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. E tanto que no final ele fala, vai brincar, ou seja, não quer mais falar sobre o assunto, né? E ele só pensa em gramática. Então o negócio aí de novo de que, né, só o menino tem que pensar, criança só pensa nessa temática. Então, assim, mas eu tô falando porque foi bem apontado, tá, professor? Valeu pelo apontamento, e é uma discussão que pode surgir em sala de aula, então é bom a gente ficar atento, né? Até mesmo... poderia ter colocado uma mulher, né, para ele dialogar com a mulher, né? Trocar umas ideias com a mulher, em vez de colocar um garoto. Né? Ou fechar o assunto, né? Fecha o assunto, né? Ele não abre para ela para explicar o que está acontecendo. Ele fecha o assunto. Não, eu já falei o que tinha que falar. Né? É legal essas discussões nas crônicas, e vocês, principalmente os professores de língua portuguesa, têm muito a colaborar nesse sentido, não só na parte morfológica, como na parte dos assuntos que estão sendo trabalhados aqui. Né? Desculpa, Cláudia, mas é que valia o apontamento. E vamos pensar, o Fred, o Rodrigo, que a ideia aqui inicial, né, era a questão da discussão de gramática mesmo, da questão do gênero gramatical, né? A palavra sexo pertence a qual gênero? Né? Qual é o gênero da palavra? Né? Que pode dar espaço para outras discussões, com certeza pode dar espaço para outras discussões. Vai depender bastante da intencionalidade do uso desse texto aqui, por exemplo, na sala de aula, né? Qual é o foco que eu vou dar para o uso dele? Né? Aqui eu coloquei, quando eu selecionei esse texto, eu pensei na discussão que nós vamos fazer adiante sobre o ensino da gramática. E aí, a ideia é, o menininho, ele entende a gramática. A gramática, para ele, aqui, diante do que ele coloca para o pai, a gramática tem a palavra, o gênero masculino e o gênero feminino. Sim. Então, eu quero saber da palavra sexo, qual é o feminino. Então, qual é a ideia? Qual é a dúvida que o menino teve aqui? Nem toda palavra se modifica como gato, gata. Sim. Então, ele fez uma relação que é muito comum nós percebermos isso, principalmente as crianças bem pequenas, quando elas iniciam a fala, que elas usam, que elas têm uma gramática internalizada. Então, a criança de 3 anos, 2, 3 anos, ela conhece a gramática,
porque ela convive com falantes da língua portuguesa, então ela conhece a gramática, mas não a gramática sistematizada da escola. Então, quando que nós percebemos isso? Que é a ideia desse menino aqui, né, do texto do Veríssimo. É quando a criança diz assim, numa conversa com a mãe, com o pai, com o adulto, tá? A criança diz assim, você comeu hoje? Comi. Comeu tudo? Comi. Bebeu todo o leite? Bebi. Fez toda a tarefa na escola? Fazia. Por que ela fala o fazia? Porque é a construção que ela compreende do verbo. Se eu comi, se eu bebi, eu fazia a tarefa, eu falei com a professora. Então, isso é natural do ser humano. Então, quando essa criança, conforme ela vai convivendo com a língua, ela vai aprendendo essa gramática, que é o que os linguistas chamam de gramática internalizada, né? Então, neste caso aqui do menino, essa é o ponto de interrogação dele. Ele aprendeu que as palavras têm, toda palavra tem o gênero, né? Só que não foi ensinado para ele, por exemplo, que algumas palavras, isso pode ter acontecido, que algumas palavras não mudam. Eu não tenho cobra e cobro. Eu tenho cobra macho, cobra fêmea, né? Então, é essa confusão que ele fez com a palavra sexo. E o pai, como não é professor de gramática, também se confundiu todo na hora dessa explicação, né? Na hora de falar para o filho assim, filho, isso é uma questão de gramática, existem palavras que só se escreve com o final, com o O no final, mas que ela pode representar feminino, como é o exemplo da palavra sexo. Mas o pai, como não é especialista, né? E tanto que o menino corrige ele, né? Tenta corrigir ele quando ele fala na parte, e o palavra, né? E aí ele tenta corrigir o palavra. Exatamente. Então, é só uma confusão de gênero da palavra, né, que nós trabalhamos dentro da gramática, tá? Essa foi a intencionalidade. Não estou dizendo que não possa surgir o que vocês levantaram. Pode sim, com certeza, né? Então, vamos lá. Vamos pensar mais um pouquinho aqui, conversar rapidinho no chat. Como você aprendeu a gramática na escola? Vamos voltar novamente, né? Como nós temos feito ultimamente. Vamos voltar no nosso período de escola, quando nós éramos alunos, e aí nós começamos a aprender a gramática. Como é que foi esse aprendizado? Vamos pensar no tipo de exercícios que nós fazíamos. E para que você aprendeu a gramática, né? Com qual finalidade você aprendeu a gramática naquela época em que você era aluno? Vamos lá, Fred? A Michele colocou descontextualizada, a Drica concordou com ela. A Francilneia colocou uma lista de A a Z de exercícios. Aprendi para fazer prova. Tive aulas maravilhosas, a Tatiane. Meus professores eram demais. Se escrevo bem, foi por essa razão. A Enide colocou decorando as regras e exercício de fixação. A Caroline colocou analisando as frases e estudando os conceitos de análise sintática. Michele, aprendi gramática de maneira bem sistematizada, com a apresentação das regras sempre, mas não era como hoje contextualizado. O Jorge colocou que há palavras que têm unicigênero como epicenas, comum de gêneros e palavras sobrecomuns. A Brena colocou que era apenas para memorizar, né?
que hoje contextualizamos, né? Tem ali uma concordância com a fala da professora. O Edinaldo, exercícios de gramática e análise. A Diana, na repetição. A Eva, decorando sem aprender. O Renato, desconectado do texto, sem conexão com a vida ou com a realidade. Né? A Ana Cláudia colocou que aprendeu com análise sintática. A Ivani tinha até debate de verbos. Tinha que decorar. Isso. Era uma batalha, né? Igual a molecada faz batalha de rap hoje, era a batalha dos verbos. A Helena colocou que foi influenciada por minha professora de português a estudar letras. Eram aulas sistematizadas, mas aulas excelentes. A Silvana, para escrever e empregar as regras corretamente, incentiva a leitura e memorização das normas através de exercícios de fixação. A Rosimeire, era normal todas as semanas ficar... não, desculpa. Era uma dúvida aqui do chat. É normal ficar sem áudio? Professora, se for pelo celular, geralmente pode surgir essa dificuldade. No computador, gente, tem que clicar no nome da Cláudia, quando a Cláudia coloca. Se não acha o nome da Cláudia, tem duas Cláudias, uma Cláudia é a apresentação, tá bom? No celular, geralmente, quem fala aparece na frente. Ok? Então, veja bem, olha, me chamou a atenção algumas pessoas que responderam, Fred. Por exemplo, o Renato. O Renato é o Renato Dias. Sim, Cláudia, estava com de ouvido. Então, olha só, o Renato é bem mais novo que eu, hein, Renato? E você teve o mesmo estilo de aula que eu tive quando eu estava na escola, né? Eu estou chamando a atenção por essa questão, né? Pela questão do tempo, né? Do momento histórico, né? Então, geralmente, a gramática na escola é vista, é mais comum, né, acontecer de ser explorada, de ser trabalhada de forma descontextualizada, como algumas pessoas colocaram, né? Ou então, por exemplo, fazendo análise sintática. Outra pessoa que me chamou a atenção, que falou sobre análise sintática, a Caroline. Caroline também é mais nova que eu. Então, vamos pensar que o Caroline, você pode nos dizer quando foi que em que ano você saiu do ensino médio? Oi, Cláudia. Em que ano você terminou o ensino médio? Cláudia, então, eu terminei o ensino médio no ano de 2012. Então, vamos pensar, 2012, e a Caroline ainda teve essa aula de análise sintática, sim, né? E era a partir do texto ou eram frases soltas, Caroline? Não, Cláudia, eu lembro que no ensino fundamental, né, que a professora passava análise sintática, ela explicava através de frases. Eu lembro que ela explicava, começou primeiro o que era sujeito, predicado, e depois foi para as ações coordenadas, explicou por conceito e depois exemplos, e depois ela passou para a gente analisar as frases. Aí, quando eu já entrei no ensino médio, que eu já peguei um pouquinho da apostila, aí foi contextualizado no texto. Ah, certo, entendi. Então, no ensino médio, você já pegou uma outra forma desse estudo da gramática. Sim, Cláudia. Entendi. Então, vamos pensar, se você terminou o médio em 2012, você terminou o fundamental em 9, né? 2009, é isso? Correto, Cláudia. Então, tá. Mesmo assim, ainda é recente, né? Não é tão distante como a gente imagina que seja, né? Mais por essa questão. Então, vamos continuar. E agora, vamos pensar para que ensinar gramática na escola? Por que eu, professor de língua portuguesa, devo ensinar gramática na escola? Mais um minutinho, Fred, vamos? Vamos lá. Chat está correndo. Agora tá parado. Eu falei, tá.
Por que ensina gramática? A professora Maria Regina colocou primeiro porque é exigido nos concursos. Depois, pessoal, porém atualmente o que vejo é a ausência mesmo do conteúdo gramática. Não ensinar nada também é um erro, né? Aponta a Tatiana. A Drica, para redigir e escrever corretamente. A Silvana, ampliar o repertório linguístico do aluno. Michele, para que consigamos escrever de forma correta e compreensível. Peraí que tá vindo. A Franciunéia colocou... agora começou a corrida. Ensinar gramática é necessário para que o aluno consiga ler e escrever de forma adequada. A Caroline aponta que a gramática possibilita entender o funcionamento da língua e as formas de comunicação e escrever um texto não corretamente, no entanto, de acordo com a norma padrão. A Gilmara, a gramática norteará muito além das funções, a intencionalidade de cada falante. A Ana Cláudia coloca efeitos de coerência e coesão. Gustavo aponta saber adequar a língua em diferentes contextos de comunicação. A Ruama coloca gramática se faz necessário para uma linguagem informal. Regiane, para saber o que é e para que serve, como aplicá-las. A Eva, para escrever e falar corretamente. Juliana, a língua que colocaram para entendermos a estrutura da língua. A Rita de Cássia aponta inclusão social. A Tatiana, ensinar gramática, ensinar o aluno a ler e escrever melhor. Para isso, a contextualização é importante. Agora, não ensinar nada, fica só nos gêneros. Luiz Carlos, para falarmos corretamente, escrever com coerência. Carla, para conseguir expressar suas ideias. A Márcia facilita a comunicação. A Sônia, para falar e escrever corretamente. Né? A Elisete, a linguagem é fundamental na comunicação e com a evolução dos meios de comunicação, ela se torna cada vez mais dinâmica. E saber comunicar-se é essencial para compreender e ser compreendido. E aí temos a galera participando bastante. Ok. Então, vamos lá. Vamos guardar essas ideias, né, de vocês, porque nós vamos retomar mais adiante, ok? Então, olha só, vamos lá para um pouquinho de história do ensino, né, a respeito do ensino da língua, ou da língua portuguesa, ou do português no Brasil, né? Então, nós começamos com os jesuítas, quando chegaram ao país, né, ao Brasil, lá em 1549, que eles tinham como objetivo se aproximar dos povos indígenas que eles encontraram aqui. E qual era a forma que eles tinham para que essa aproximação acontecesse? A língua. Então, eles passaram a se inteirar do tupi, né, que era a língua dos índios da época, e a partir daí, os jesuítas começaram a trabalhar, vocês já devem, com certeza, ter ouvido ou lido alguma coisa a respeito. Os jesuítas começam a trabalhar com os indígenas para atingir os objetivos deles, jesuítas, que era o domínio desse povo. Então, o domínio desse povo a partir da língua. Mais ou menos 1553, 1555, surge a primeira gramática, que foi elaborada pelos jesuítas, para que os novos padres e portugueses, né, que viessem para o Brasil, pudesse também tomar conhecimento da língua tupi e se aproximar dos índios com mais facilidade. Aí, em 1757, Marquês de Pombal institui o português como a única língua, né? Então, deixando o tupi em segundo plano. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil, então cai essa questão do trabalho desse grupo, né, dos religiosos em relação a essa língua, e com a chegada em 1808 da família real portuguesa, o professor, então, na época, deveria ensinar as línguas modernas como as clássicas eram ensinadas na Europa. E aí, de 1808 a 1930, foi um período que
não houve nenhuma mudança significativa no ensino do português no Brasil. Os textos continuavam sendo foco, né, de ensino da língua clássica, e com o objetivo puro e simplesmente de aprender a língua e de desenvolver habilidades, né, de leitura e tradução. A gramática era trabalhada de forma muito intensa. Em 1837, com a criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, determinou-se, foi o colégio, né, que determinou qual seria o padrão de língua utilizada no Brasil. Foram os professores do colégio, Pedro II, os primeiros autores de manuais de gramática. Então, era o colégio que determinava qual era o trabalho com a língua que seria feita, né? Na década de 1950, surge a publicação da nomenclatura gramatical brasileira, com o objetivo de unificar o conteúdo e a nomenclatura que deveria ser estudada em todo o país. E hoje, nos livros didáticos, ainda percebemos a influência da nomenclatura gramatical brasileira. Quando o ensino da língua portuguesa é dividido em assuntos, né, em temas, então, fonética, morfologia, sintaxe, ortografia e por aí vai. Ainda na década de 50, aconteceram algumas mudanças significativas no ensino da língua portuguesa, com a democratização e o acesso à escola dos filhos dos trabalhadores. Com a diversidade que existia na sala de aula, o professor precisou rever, então, essa forma de ensinar o português. Porque antes da entrada dos filhos de trabalhadores na escola, os alunos, né, então, até aí, eram oriundos de famílias que tinham o conhecimento dessa gramática, com origem na Europa, porém, eles iam para a escola só para sistematizar esse conhecimento, né? O objetivo era só esse, mas eles já tinham muito conhecimento. Quando chegam os filhos dos trabalhadores, causa aquele desencontro, né, entre aqueles que já sabiam, já tinham um conhecimento bom, pelo fato de a casa ter um conhecimento, né, a família já ter essa formação, pelo fato do acesso a livros e tudo mais, né, de cultura, né. E os filhos dos trabalhadores que não tinham esse acesso, então tinha essa falta, apresentavam essa falta. Então, o desencontro era grande, por isso obrigou que os professores reorganizassem esse ensino da língua portuguesa. Na década de 70, o ensino da língua tinha como ênfase a listagem de nomenclaturas voltadas para o aspecto morfossintático, pura e simplesmente, né? Que foi o que várias pessoas colocaram aqui, que o ensino era descontextualizado, era fragmentado, muitas vezes nós fazíamos, a Francilneia falou, né, a lista de exercício de A a Z, mas a hora que nós terminávamos, chegávamos na letra Z, resolvíamos o exercício, porém, nós não víamos isso funcionando numa situação de comunicação, né, de interação. E aí, a partir da década de 80, na área da linguística aplicada, surgem pesquisas e estudos com foco no texto. Então, tendo o texto como o objeto central do ensino da língua portuguesa, ok? E aí, com essa entrada do texto, com a chegada da linguística aplicada às escolas,
E o fato de ter o texto como o centro do estudo da língua portuguesa, do português, abriu um espaço para outros aspectos serem abordados no texto, né, a partir do texto, junto com a gramática. Né? Nós vamos deixar bem claro aqui, a discussão não é vamos deixar de ensinar gramática, mas é mudar a forma de ver o ensino da gramática, né? Então, quais são esses aspectos que também vieram, né, com a chegada da linguística aplicada à sala de aula? A sociolinguística, que vai atender, e aí, desde o momento, olha lá, diferenças entre padrão culto e as variantes linguísticas faladas. Então, vamos pensar na chegada dos filhos dos trabalhadores às escolas. Isso aqui já começou a acontecer, né? Porque a partir daquele momento já houve aquela separação, mesmo que inconsciente, daqueles que tinham o conhecimento da língua dos que não tinham conhecimento da língua. Então, já começa uma divisão, né, em relação ao domínio da língua, uma divisão de classes, né? Depois vem a linguística, que desenvolveu estudos a respeito da descrição do português escrito e falado. Então, deixa de lado a crença de que só deveria conhecer a gramática na língua escrita. Então, o foco não era mais a linguística, né, promove esse estudo, essa exploração, essa análise, não só no texto escrito, mas também no texto falado, né, no texto oral. Depois, a linguística textual, que evidenciou a necessidade de a gramática não se limitar a estruturas fonomorfossintáticas, reforçando a importância do texto oral e escrito como objeto de ensino. Então, a linguística textual diz, não vale a pena ficar ensinando só a nomenclatura e como funciona. Então, vou pegar o exemplo que a Caroline citou aqui. Não adianta só entender o que é sujeito, o que é predicado, como eles estão relacionados, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Além de conhecer isso, eu preciso também ver isso funcionando no texto, né? A semântica, né, que é necessário o conhecimento da semântica, e a pragmática e análise do discurso, né, que trabalham com a noção de língua como enunciação, né, as relações da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, as condições sociais e históricas da sua utilização. Então, aqui é o ponto mais forte que nós vemos hoje no nosso material de língua portuguesa, né, fornecido pela Secretaria, e muitos livros didáticos já trazem essa exploração, né? Então, não deixa de lado, de novo, não deixa de lado a gramática, mas é a gramática no uso real dela. Aí, o Marcos Banho, que é um linguista que trata muito, o foco dele principal é o preconceito linguístico, né? É o estudo do preconceito linguístico. Então, ele defende a ideia de que a língua, existem no Brasil vários portugueses, né? E que não pode ser desconsiderado quando nós estamos pensando em sala de aula. O aluno deve conhecer, sim, a norma padrão da língua portuguesa, as regras dessa língua, né, do uso dessa língua, porém, sem ser desconsiderado aquilo que ele traz de conhecimento sobre a língua, né, porque, afinal de contas, ele é uma pessoa
que usa a língua em vários contextos. Então, o Marcos Banho defende muito a ideia do adequado e inadequado, no lugar de certo e errado. Então, é com essa perspectiva que eu trouxe aqui para vocês um pensamento dele, né? A língua não é uma entidade abstrata, ao contrário, ela é vista como uso concreto, uso que se faz sempre, inevitavelmente, na forma de um discurso, que se molda segundo as convenções dos múltiplos gêneros que circulam numa sociedade e cultura. Assim, os textos, tanto falados como escritos, são molduras linguísticas em que os enunciados se interconectam por meio de fatores como a coesão e a coerência, entre outros, para conferir sentido ao discurso expresso como gênero textual. Por isso, é uma abordagem semântica que analisa o sentido, e não o significado abstrato, que os enunciados adquirem nos discursos particulares. A pragmática, que investiga as intenções subjacentes à situação daquele uso específico, né, das palavras, das construções sintáticas e das propriedades textuais. E a discursiva, porque tenta depreender as crenças sociais, os valores culturais e as ideologias que subjazem os enunciados concretos. Então, de novo, não tem como eu não ensinar gramática, porque o aluno precisa conhecer essas regras, mas para fazer esse uso da forma que ele deseja no texto oral ou no texto escrito, né? De acordo com a situação em que ele está, e por aí vai. Então, ainda com Marcos Banho, essa abordagem, né, de trabalho tem conquistado amplo espaço na educação linguística contemporânea, que enfatiza a necessidade do trabalho em sala de aula com textos autênticos, falados e escritos, portadores de um discurso que deve ser compreendido em todas as suas amplas e múltiplas dimensões socioculturais. Ela também se faz presente nas obras mais recentes publicadas no Brasil sobre o título de gramática. Como eu falei, né, alguns livros didáticos, por exemplo, já trazem essa ideia, né, em que os autores procuram observar o funcionamento da língua não somente do ponto de vista fonético e morfossintático, mas também em sua dinâmica socio-interacional e sociodiscursiva. Isto é, nas relações sociais estabelecidas por meio da linguagem, que fazem a língua estar sempre em movimento, em transformação, em mudança, graças ao trabalho que os falantes empreendem com ela a cada instante de sua vida em sociedade. Aí, outro linguista também muito forte, e que muitas pessoas têm um certo, como que eu vou dizer? Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas essa obra já é antiga. É antiga, mas ela é, por enquanto, até hoje, até o presente momento, ela é uma obra atemporal. Porque nessa obra que o Geraldi produziu, ele coloca mais ou menos 20 anos, ou até mais, que é o texto na sala de aula, ele coloca essa questão da importância do trabalho a partir do texto, pela significação, pelo fato de o aluno ver fora da sala de aula aquilo que ele está vendo dentro da escola, né, dentro da sala de aula, ele enxerga o texto lá na vida dele, né, de uma forma geral. Então, de acordo com o Geraldi, dominar uma língua não significa apenas incorporar um conjunto de itens lexicais
aprender um conjunto de regras de estruturação de enunciados e apreender um conjunto de máximas ou princípios, de como construir um texto oral ou escrito. Aprender a língua implica sempre reflexão sobre a linguagem, formulação de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas hipóteses sobre a constituição e funcionamento da língua. E aí, o Círio Pocente, outro linguista, né, bastante conhecido, circula bastante na área, né, da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, acredita. Não vale a pena recolocar a discussão pró ou contra a gramática, mas é preciso distinguir seu papel do papel da escola. Qual que é ensinar língua padrão, isso é, criar condições para o seu uso efetivo. É perfeitamente possível aprender uma língua sem conhecer os termos técnicos com os quais ela é analisada. Então, aqui, esse trecho, eu tirei do livro Por que não, entre parênteses, ensinar gramática na escola. Esse livro aqui, ó, que é do Círio Pocente. Nesse livro, ele faz essa discussão que eu estou colocando aqui para vocês. Não é deixar de ensinar a gramática, porém, ela precisa fazer mais sentido para o aluno. Então, ela precisa ser utilizada, ensinada mais fortemente no uso efetivo que nós fazemos dela. Então, por exemplo, quando eu vou produzir um texto, estou escrevendo um texto e chego num ponto que eu digo: o menino perguntou para o cachorro o que ele achava. O cachorro respondeu, uau, uau. Ok, esse uau, uau, eu sei que é uma onomatopeia, é a voz do cachorro, e é assim que eu vou usar no texto. Mas na hora de escrever esse texto, eu não vou parar para pensar, onomatopeia é uma figura de linguagem utilizada para representar, neste caso, a voz do animal. Eu simplesmente vou usar a voz do animal. É importante que ele conheça o que são figuras de linguagem e o que é a onomatopeia? Sim, é importante ele conhecer, mas eu não preciso cobrar do meu aluno que ele decore as figuras de linguagem, porque decorar as figuras de linguagem não significa que ele vai conseguir fazer uso de forma tranquila. É mais importante ele ver essa figura de linguagem funcionando dentro do texto do que simplesmente decorar os termos técnicos e as regras daquele termo técnico, né, significado, enfim. Eu preciso fazer uso. Né? Tem até um texto, gente, que eu vi numa formação que eu participei, e o texto dizia assim, era um artigo de opinião, e o texto falava sobre essa questão do preconceito linguístico a partir das ideias, né? O autor citava o Marcos Banho e dizia assim, que dominar a língua portuguesa, as regras, né, da norma padrão da língua portuguesa, não necessariamente significa ascensão, porque se fosse assim, os professores de língua portuguesa estariam no topo da cadeia, né? Porque, querendo ou não, nós temos esse conhecimento da gramática, porque estudamos a gramática, né? Na nossa formação inicial, né? Na graduação. Então, vamos pensar nos nossos alunos. Eles precisam conhecer? Sim, precisam.
É importante que tenha um contato com a norma padrão da língua portuguesa, sim. Porém, é importante, é de igual importância que nós propiciemos a eles esse trabalho com o uso da língua. Então, vamos pensar no distanciamento que nós estamos, nós podemos propor para eles tanto textos escritos como textos orais, né? E se eu propus que o meu aluno produzisse um texto oral, por exemplo, ele precisa usar essa gramática na construção desse texto oral, porque ele vai gravar um vídeo e esse vídeo será visto por outras pessoas. E precisa ter clareza no que ele está falando, para que todas as pessoas possam compreender qual é a intenção, qual é a intencionalidade dele, né, ao falar sobre aquele assunto que ele está falando no vídeo. Então, o texto oral, apesar de ser oral, ele também é produzido, ele também tem que ser pensado, e ele também tem que ser pensado nessa questão gramatical, né? Então, vamos lá, pensar mais um pouquinho. Nesse sentido, depois dessa análise, dessa reflexão, o que vocês consideram importante ensinar a gramática? Então, para que eu devo ensinar a gramática na escola? Eu quero que vocês relembrem a primeira ideia que vocês colocaram. Se essa ideia mudou, apresente para nós. Se ela modificou, nos apresente. E se ela continuou a mesma, ok, porque nós também precisamos de um tempo para administrar e processar tudo isso para formar uma nova ideia, se for o caso. Então, vamos lá? Para que ensinar a gramática na escola? Fred, um minutinho? Cláudia, a Rita de Cássia colocou logo antes aqui, ó. Criança aprendendo a falar o que ela diz. Água, mãe, dá, ou mãe, dá água? Exatamente, Rita. Pessoal, eu coloquei um link, né, do livro para o pessoal ver. Coloquei um link aí de uma loja qualquer, só para o pessoal poder ver a capa do livro, né, que se interessar, o pessoal está escrevendo. A Fabi. Para me comunicar melhor e ler melhor o mundo ao meu redor. Uhum. Maria Regina. Para efeitos de comunicação e expressão, para entender e sermos compreendidos. Mais alguém? Não, é que daqui a pouco começa o efeito cascata, e várias pessoas mandam. Eu vou falando a observação da Rita. Quando a Rita colocou a construção da criança, né? É isso mesmo. A criança pequenininha, 2, 3 anos, quando ela começa a falar, ela sabe a gramática e por isso ela não coloca as palavras fora da ordem da norma padrão da língua portuguesa. Então, por isso é chamada de gramática internalizada, né? Conforme ela convive com a língua, a partir do contato que ela tem com os adultos, né? Com quem ela convive, ela aprende a construção gramatical da frase, por exemplo. Sim. Né? É legal, muito legal, é muito interessante. E outra coisa, ela faz isso que o menininho do Veríssimo fez. A partir de palavras que ela já conhece, ela deduz o significado de outras palavras, ela deduz, passa a fazer uso a partir de um conceito que ela criou, né? Então, vamos pensar em crianças que falam, por exemplo, palavrões. E aí os pais não querem que a criança fale palavrão na frente das pessoas de fora de casa, né? Mas se a criança está numa casa em que o pai ou a mãe, alguma pessoa da casa usa o que nós chamamos de palavrão, num contexto bem espontâneo, como se fosse assim, caramba! Ela vai aprender que quando ela está numa situação
semelhante àquela que o pai fala o caramba, ela também vai falar. Né? E muitas vezes, você perguntar para a criança o que significa o palavrão, ela não sabe. Mas usar a expressão naquele contexto, ela consegue. Mais alguma coisa, Fred? Não, bastante. O Rodrigo colocou comunicar-se em todos os sentidos de maneira plena. A Drica, para compreender o uso real da palavra. A Francinéia, para que o aluno consiga colocar-se como sujeito crítico, que desenvolva as competências leitora e escritora. A Marta Leite, para regular a linguagem, estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes. A Maria Giovanetti, ensinar a gramática para que o jovem saiba se posicionar criticamente sobre assuntos diversos, né? A Tatiana, para dar sentido à língua. A Drica, o sentido de uma palavra dentro do texto. A Ana Cláudia, assim o papel da escola é ensino a norma padrão, um trabalho com a linguagem, um trabalho de reflexão. Brena, para o desenvolvimento do autoconhecimento por meio da consciência comunicativa. O Jorge colocou, a gramática é importante, mais importante que a fala. O Edinaldo colocou, para construir um cidadão com mais bagagem crítica na vida. A Nádia, para compreender e estabelecer padrões para autodesenvolvimento. O Rodrigo, para que as mensagens sejam melhores compreendidas. Márcia Benjamin, porque o aluno não vive somente no mundo dele, ele vai interagir com diversos mundos, então ele precisa conhecer a norma. É importante na escrita, o Jorge afirma, o Jorge da Silva. A Caroline, condições para que o aluno ampliar o discurso linguístico em relação ao funcionamento da língua padrão, através do conhecimento de regras gramaticais trabalhadas. Né? A Fabiana completa, sempre faço uma reflexão com meus alunos. Por que aprendemos a língua portuguesa na escola se somos falantes dela? Sempre dá uma discussão legal para também valorizarmos a nossa disciplina e a nossa língua. A Maria Regina coloca, e o interessante, Cláudia, é que nessa construção, ela se comunica e se faz entendida perfeitamente, não é? E a Silvana coloca, além de melhorar o repertório linguístico e a escrita, temos que pensar na formação do ser social, concorrendo no mercado de trabalho, com alunos da rede particular, por exemplo, onde sabemos que ainda primam por esse ensinamento da gramática. Né? A Fabi completa, pensa que a produção de texto pode auxiliar muito o ensino da gramática, precisamos investir bastante nela. E a Ruama fecha para desenvolver as habilidades e competências necessárias para a construção do conhecimento formal. E eu retomo a fala da professora que falou da mãe da água, que é a Rita de Cássia, e aí a gente puxa na psicopedagogia, quando eu tenho a criança e ela está nessa fase, e a criança aponta para a coisa, e a gente fica falando para ela, é água? É refrigerante? É suco? É bolacha? Aí a criança fica assim, Ou seja, eu atrapalho o desenvolvimento dela. Então, é muito interessante isso, né, nessa questão. Então, por exemplo, tem muita mãe que já... Mãe, pai, quem cuida, já chega cascudo, adulto, já chega oferecendo para a criança, não deixa ela criar o vínculo da emissão, de falar do jeito dela o que ela quer, né? E aí a gente corta, a gente atrapalha o processo. Né? Então, você falou tão legal da gramática internalizada, que a criança vai colocando para fora. Só que se ela não é estimulada e ela é barrada, o processo é prejudicado. Ou, Fred, acrescentando a sua fala, ou ela é estimulada ao inadequado. Isso, correto? Né? Então, é muito bonitinho a criança falando errado, entre aspas. Mas ela precisa ouvir a forma correta, a pronúncia correta da palavra, por exemplo. Sim. Então, falar com a criança de forma infantilizada não estimula o desenvolvimento dessa linguagem, não desenvolve o conhecimento dela da gramática, né? Porque ela fica presa naquilo que não é o correto, né? Eu vou dar um exemplo de vivo, né, que eu conheci. O neto chamava os avós de Zozô e Zozó. Com 5 anos de idade, ele ainda estava pronunciando as palavras dessa forma. A avó, conversando comigo, me perguntou o que eu achava. E aí eu disse que não era normal, que precisaria fazer alguma coisa, porque se fosse 2, 3 anos, ainda está aprendendo, 3 anos já deveria saber, né? Mas ainda a gente pode aceitar. Mas 5 anos de idade, a criança ainda está falando zozô e zozó,
né? Aí ela virou para mim e falou assim, ai, mas eu acho tão bonitinho, e aí eu falo para ele, a Zozó vai pegar para você, pede para o Zozô. Então, isso é reforçar o que é inadequado, né? Aí é erro mesmo, né? E é uma postura errada do adulto, a criança não. A criança está em fase de aprendizagem, né? Então, por isso a importância de, desde bebê, os adultos falarem com as crianças de forma, pronunciando as palavras de forma correta, né? Sem a infantilização da fala, porque eu estou falando com criança, então eu vou infantilizar, né? Você pode infantilizar o tom da voz, mas a pronúncia das palavras deve ser correta, né? Então, vamos lá. Diante disso, nós já adiantamos aqui, né? Então, como ensinar a gramática na escola? Algumas pessoas já responderam essa questão. Então, por exemplo, foi, se não me engano, a Fabiana, que falou da produção, que a produção de texto é um bom material, né, um bom recurso para o ensino da gramática. Não é isso? Então, não vou nem dar mais esse tempinho para vocês, tá? E aí, depois, outras pessoas colocaram a questão do aluno se posicionar criticamente, né, diante de uma fala, diante de um texto. Então, nós podemos pensar nesse sentido de mudar o foco do ensino do português, da gramática, para a análise linguística, que é o que os três autores que eu trouxe aqui hoje defendem, né, que acreditam, e que os nossos materiais trazem. BNCC também está sugerindo isso, né, defendendo essa ideia, né, de que dentro da análise linguística, a gramática estará presente. E aí, como que eu posso fazer isso? Ensinando para o meu aluno a gramática em funcionamento no texto. Tanto pode ser a partir de uma leitura, a partir de uma produção de texto, a partir de um vídeo, né, quando eu vou observar da mesma forma que eu posso analisar um texto literário, por exemplo, um texto jornalístico, e eu posso analisar uma produção de texto do meu aluno, eu também posso fazer uma análise desse vídeo, né, da pessoa que está lá, do discurso que essa pessoa construiu, né. Por exemplo, eu me lembrei bem da questão da propaganda, né, como a propaganda é construída para que convença, né, a pessoa de que, olha, compra esse produto que você vai ser super feliz e você vai ganhar o mundo. Quando você compra o produto vem, entra na sua casa e nada muda, né? Então, como a propaganda tem esse poder do convencimento e como isso é construído? Então, só saber a gramática não vai me dar subsídio suficiente para eu entender como que a propaganda tem esse poder do convencimento, né? Agora, ver como ela é construída, analisar, vamos pensar só na parte escrita mesmo, tá? Sem pensar na parte visual. Como essa parte escrita foi construída para que, junto com o texto não verbal, faça esse convencimento do consumidor, né? E aí, então, como a Fabiana colocou, né, a partir de textos produzidos pelos alunos é um recurso, né, que nós temos, é um caminho que nós temos, mas também podemos pegar textos já produzidos, oral ou escritos, né? Ok?
Podemos agora seguir adiante. Tudo bem, Fred? A Cláudia. Oi? 12h15. Ok, então agora, olha, nós vamos... eu não vou fazer a leitura para vocês, ok, desse texto, mas o texto estará disponibilizado junto com a apresentação lá no blog do Núcleo. Então, caso vocês queiram fazer uso desse texto, ele é bem interessante, tá? Então, vamos pensar assim. Eu citei lá atrás uma possibilidade de uso para o estudo da gramática, o uso do texto do aluno, né? Ou do texto que ele produziu escrito, ou do texto oral, enfim. E eu falei que um texto literário, por exemplo, poderia servir para ensinar essa gramática. Então, eu me lembrei do texto Fita Verde no Cabelo, do Guimarães Rosa. E aí, nós vamos pensar como que a gente poderia trabalhar a gramática dentro desse texto. Então, é uma possibilidade, tá? Pelo tempo que nós temos, não dá para a gente explorar muitas coisas. Então, trouxe aqui o texto para vocês, né? E aí, nós vamos, então, para a hora do nosso jogo. O que eu pensei aqui a partir desse texto? Eu tenho o texto lá no meu caderno do aluno. Vamos pensar no contexto de sala de aula e depois podemos ver a possibilidade de aplicar isso à distância, tá? O que eu estou fazendo com vocês aqui é uma aplicação desse jogo à distância. Mas vocês vão pensar e vão analisar outras possibilidades de aplicar esse mesmo jogo ou outras variações dele, ok? Então, eu trabalhei o texto Fita Verde no Cabelo, porque estava lá no caderno do aluno, e aí a proposta dessa situação de aprendizagem é que eu trabalhe com os significados de palavras. Ou então, eu criei esse momento do jogo, eu criei esse adendo, né, da situação de aprendizagem, para que eu possa trabalhar significado de palavras desconhecidas pelos alunos. Então, eu já li o texto com eles, eu já usei as estratégias de leitura, eles já fizeram o destaque de palavras desconhecidas, eu fui levantando na lousa com eles, né, quais são as palavras que eles não conheciam, listei na lousa, ok. Fizemos uma pesquisa a respeito dessas palavras, tal. Numa outra situação, um outro momento, eu propus, então, o jogo da velha com a turma. E aqui nós vamos brincar, então. Eu preciso de 2 pessoas para brincar comigo. Quem se candidata? Se quiser, pode ser eu. Então, o Rodrigo vai ser o quê? Rodrigo, X ou a bolinha? Pode ser o X mesmo. Então, o Rodrigo é o X. Quem mais? Mais uma pessoa. Ana Paula, Ana Paula. E a Ana Paula, então, vai ser a bolinha, tá, Ana Paula? A brincadeira é a seguinte, ó. Vocês, quando nós lemos o texto na sala de aula, vocês apontaram algumas palavras que vocês não conheciam junto com os colegas de vocês. Aí, a nossa turma está dividida em 2 grupos, o grupo do Rodrigo e o grupo da Ana Paula. Então, eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, vai ser variações, tá bom? Eu posso dividir metade, eu posso dividir meninos contra meninas, eu posso dividir a lista de chamada, a ordem alfabética, enfim, eu vou fazer um agrupamento de 2 grupos, ok? E aí, então, eu vou fazer a pergunta de determinar... Vocês vão escolher, Ana Paula e Rodrigo, um número. E aí, eu vou perguntar, eu vou falar uma palavra e vocês vão me dizer o significado daquela palavra, ok? Quem vai começar? Vou deixar as damas começarem primeiro.
Damas, Ana Primeiras Paula. damas. Os demais professores vão fazer assim. Quem quiser jogar aí no time da Ana Paula, ajuda a Ana Paula. Quem quiser jogar no time do Rodrigo, ajuda o Rodrigo, tá bem? Isso mesmo, preciso de ajuda. É só para vocês verem o funcionamento do jogo, tá? O legal é a Ana Paula ser a porta-voz do time dela, o Rodrigo ser o porta-voz do time dele. O ideal seria isso, tá? Para vocês discutirem e dar a resposta. Então, vamos lá, Ana Paula, escolha um número. 1. Número 1. O que significa, lá no texto, fita verde no cabelo, tem a palavra agagado. O que significa agagado? A avó falou agagado. Vixe, eu não li o texto. A avó falou agagado. Olha aqui, Ana Paula, tá na tela, ó. Penúltima linha. Ela era gaga? Tá certo, gente? Ela era gaga? Certo. Então, Ana Paula marcou. Rodrigo. Obrigada. Número 5. Número 5. Velhavam, Rodrigo. Tá aqui, ó. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam. Significa Eu acho velhar. que era um adjetivo que se tornou um verbo, né? Então, aí mas passou a se qual é tornar o velhar de se tornar velho, né? se tornar velho? E aí, Isso. gente? Olha lá. Com velhos e velhas que velhavam. Homens... Pessoas idosas. Então, mas o que significa velhavam? Conversavam? Conversavam. Envelheciam. Encontro de Envelheciam. velhos. Encontro de velhos. Encontro de velhos que conversavam. que conversavam. Então, vamos lá. Eu vou... É uma reunião praticamente de pessoas anciãs, né? Isso. Velhavam. E assim, ó, qual é a ideia desse verbo velhar? Fazer coisas de velho. O que são coisas de velho? Jogar dominó, fazer tricô, jogar baralho, Fazer conversar, crochê. fazer crochê. As pessoas idosas não vão para essas atividades quando ficam mais velhas? Coisas que as pessoas velhas costumavam fazer, né? Mas vamos, Depende da velha, né? Depende da velha, né, Cláudia? hoje já é meio diferente, né? Hoje vai para o grupo da terceira Depende idade. da velha, né? Isso, mas tudo bem, tá? E mais? Vamos lá, Ana Paula. Qual é o seu número? 2. Número 2. O que significa inalcançar? Não alcançava. Não alcançava? Sem Tudo alcance. bem, tá certo? Concorda, Rodrigo? É algo sem alcance, né? Algo sem Alcançar é alcance. algo que você alcança. E não alcançar é algo que você não tem alcance, né? Que você não Por alcançou quê, ainda. Rodrigo? Hã? Por quê? Não Por que algo que não tem alcance? Sem objetivos. Você pode perceber pelo prefixo que vem antes da palavra alcançar, né? Você pode Então, você perceber tá que falando é de algo relacionado com algo que não foi alcançado, inalcançável. O que né? tem esse prefixo, Rodrigo? Hã? Ele está que dando tem esse algo prefixo? entendido de que você não alcançou isso ainda, né? Porque se fosse a palavra alcançar, o verbo alcançar, seria algo que você tivesse alcançado ainda, que você já tivesse Certo. alcançado. Inalcançável significa algo que você não alcançou, né? Que você ainda tem a possibilidade de alcançar. Ó, tô até gaguejando. Você está falando agagado. É. Então, Rodrigo, você quer dizer, aqui entre nós, né? Que a palavra existe um prefixo, o prefixo in, que significa não. É, algo E contra, né? isso é um Algo que não foi conhecimento realizado. gramático? Isso.
Ah, muito bem, legal. Então, vai lá, Ana Paula, marcou. Rodrigo, sua vez. Número 3. Número 3, a palavra é sobejadamente. O que significa sobejadamente? Tá aqui, Rodrigo, ó. Peraí. O que você acha? Pode errar, não tem problema. É só para a gente entender o funcionamento do jogo. Vinha devagar, de uma maneira súbita, de uma maneira devagar, uma maneira que não fosse percebida. Contrário, Rodrigo, contrário. Que fosse percebida? A palavra anterior que você disse. Ela veio... A professora está ajudando ele. Oi? A professora está ajudando ele. A do Rodrigo pode ajudar o Rodrigo, sim. Vamos lá, gente. O que significa sobejadamente? Qual é o significado? É de uma maneira súbita, uma maneira devagar, né? Maneira Não, Rodrigo, rápida? o contrário, Rodrigo, o contrário. Rápida? Uma maneira rápida? E excesso, rápido, ligeiro, né? Vamos lá, vamos botar o certinho aqui. Vamos ver quem fecha o jogo. Ó, ajudei o Rodrigo uma vez, tá bom? Agora eu ajudo a Ana Paula. Excesso. Vai, Ana Paula. 7. 7. O que é aldeia, Ana Paula? Aldeia é uma pequena comunidade. Pequena comunidade. Muito bem, fechou o Rodrigo. Vai, Rodrigo. Número 4. Número 4. O que é ausente? É quando você não está presente em determinado lugar, em determinado ambiente, né? Você não está ali. Ok. Ana Paula. 6. O que é encurtoso, Ana Paula? Curto. Deixa curto. Curto. Algo, no texto ele fala um caminho encurtoso. Vamos lá, Rodrigo. Número 9. Número 9, demasiado. Isso. O que significa demasiado? Algo em excesso. Algo em excesso, ok. E Ana Paula? 9 ali, ó, 9, você colocou no 8. 9. E a Ana Paula, o que significa lenhavam? Lenhavam. Cortavam lenha. Eu acredito que eles pegavam lenha, né? Isso, muito bem. Então, deu velha. Aí, vamos lá. Vamos pensar aqui na questão do jogo agora, tá? Deu velha. Isso não pode... Lembra que na gamificação nós conversamos? Não podemos deixar sem pontuação, certo? Então, para isso, 1 ponto para o Rodrigo, 1 ponto para a Ana Paula. Se um dos dois tivesse fechado, né, feito a trinca, levaria 2 pontos, né, para ter uma coisa, para ter um destaque. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nesse momento, nessa possibilidade? A ideia de você trabalhar a gramática, né, eu fiz a leitura do texto e agora você está trabalhando a questão gramatical, o conhecimento gramatical do aluno. Ele pode identificar a que classe de palavras aquelas palavras pertencem, por exemplo. Podemos trabalhar com sinônimos daquelas palavras, porque velhos e velhas que velhavam, a gente sabe que esse autor gosta de criar neologismos, né? Gosta de trabalhar com neologismo. E eu poderia sugerir para os meus alunos que eles substituíssem aquelas palavras. Então, quais seriam os significados, né? E isso ajudaria ele a entender essa outra construção. Então, ele está aprendendo o que é o neologismo, ele está aprendendo sinônimo, ele está aprendendo o significado das palavras. Tudo de uma forma... como nós discutimos anteriormente, a partir de um texto
que no caso é o texto literário Fita Verde no Cabelo. Ok? E para finalizar a nossa reunião, nós temos, então, parabéns, Ana Paula, Rodrigo, obrigada pela participação, tá? E obrigado pelos demais que colaboraram. Obrigado, professora. E aí nós temos a referência, né, do material, a referência que foi usada na construção desse material, que também está aí na apresentação, e para quem tiver curiosidade para conhecer, são materiais que valem a pena nós, professores de língua portuguesa, conhecermos, ok? Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Obrigado pela paciência. Me desculpe alguma questão, né, que eu não tenha atendido vocês, e estou à disposição para o que vocês quiserem comentar, perguntar, discutir, ok? Muito obrigado, gente. Pessoal, já coloquei a lista de presença no chat, tá bom? Tem também lá no Núcleo Pedagógico, logo mais tem a cópia à tarde. Só informando, a princípio, semana que vem não tem a TPC da DE, tá? É só EFAP e escola. Caso haja alguma modificação, chega no e-mail do Núcleo segunda-feira.